Este vídeo que acabámos de ver mostra no espaço de 60 segundos, portanto 1 minuto, a história da formação da Terra até aos dias de hoje, resumida, né? E esta é a nossa casa, é onde nós vivemos, portanto é uma casa grande, onde vive muita gente. Neste momento 7,5 mil milhões de pessoas no corpo de carne, não contando os desencarnados, os que estão no mundo espiritual. E como é que nós vivemos nesta casa? O que é que fazemos dela? Eu gostava de começar com um pequeno texto, uma história do poeta Alegre, que é um espírito amigo, Alegre com A minúsculo, do livro Histórias que os Espíritos Contaram, recebidos aqui nesta casa, o volume 2, que diz o seguinte. O poeta Alegre apresenta a situação social, né, e íntima em que vivemos atualmente na Terra, embora esta mensagem seja 2014. Chama-se o Leme. E diz ele: tempos de discórdia, tempos de desolação, não te preocupes, mantém o leme na mão. Notícias atrozes afligem o coração, não te apoquentes, mantém o leme na mão. Chocas-te na vida com a corrupção, segue adiante, mantém o leme na mão. Vês o mundo perdido, envolto na podridão, confia em Deus, mantém o leme na mão. Não vês saída, apenas desilusão, levanta esse ânimo, mantém o leme na mão. E continua ele: somos convidados à íntima renovação, usa o Evangelho, mantém o leme na mão. Assim, obrando, terás a solução, chegarás a bom porto, com o leme na mão. Porfiai sempre no Evangelho ao serão, para que não percas o leme da tua mão. Mantém o roteiro do amor e do perdão, usa o Evangelho como leme na mão. Portanto, isto foi em 18 de novembro de 2014. Muito bem, então isto vai dar entrada aqui ao nosso tema, que é o pasear. Alguém conhece quem é que não conhece a palavra pasear? Provavelmente a grande maioria de nós, não é? Eu só conheci esta palavra há 2 anos e pensei logo, pronto, lá estão os brasileiros a inventar, porque os nossos irmãos brasileiros, que têm grandes qualidades, mas têm uma que eu não aprecio especialmente, que é, mas eles entendem-se entre eles, mas eles inventam muitas palavras que não fazem parte do português, né? E então, mas facilitam e comunicam mais facilmente. Eu pensei assim, pronto, já inventaram mais uma palavra. O que é certo é que eu lembrei-me de ir a um dicionário velhinho da Lelo, do Porto Editora, daqueles quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Deixa-me lá ver se isto existe. E não é que estava lá? Esta palavra existe e ninguém a conhece. Quem é que conhece o verbo guerrear? Alguém não conhece? Toda a gente conhece. Bater. Alguém não conhece? Lutar. Portanto, todos nós conhecemos o verbo guerrear, lutar, bater, esmurrar, né? Matar. O pasear não conhecemos, que é fazer a paz. Isto é um verbo que faz parte do português, eu não sabia, descobri há 2 anos, ao ler um livro que se chama Educação para a Paz, de um escritor brasileiro espírita, por acaso muito bom. E pasear, eu paseio, tu paseias, ele paseia, nós paseamos, vós paseais, eles paseiam, não é para estar assim mesmo. E então, pasear é fazer a paz, contribuir para a paz. É tão curioso que em pleno século XXI fiquei a pensar, meu Deus, o verbo mais importante nós não conhecemos. Eu andei 54 anos sem saber que havia um verbo que incentivava a paz. E isto é interessante, porque isto denota de como é que está a nossa sociedade, os nossos conhecimentos, as nossas tendências, o nosso sistema de ensino, etc. Né?
Agora, vamos ver, porque é que não há paz no planeta, no mundo? Vimos aquele texto do Poeta Alegre, parece que foi escrito ontem, não é? Se olharmos para as notícias de hoje, parece que foi escrito ontem, mas foi em 2014, não é? E porquê é que não há paz? Podíamos elencar um grande número de situações, mas houve um vídeo que me fez um certo clique, né? Uma das dificuldades que nós temos é em comunicar uns com os outros, em entendermos-nos, né? Mas não é entender, eu entender-me com a Conceição e aí estarmos em paz, não, é ela entender o que eu quero dizer, e eu entender, e eu perceber se ela entendeu o que eu quis dizer. Assim, mas ela é burra, nós chamamos burros às vezes, não, é que o outro às vezes diz que sim, percebeu e não percebeu. Conhecem aquele jogo do passa a palavra? Diz, olha, está aqui um boneco com queijo em cima das costas, né? E às tantas, quando chegar ao fim, né, está nas costas de um boneco um bocado de queijo, está tudo ao contrário, né? Então, houve um especialista num workshop que fez esse jogo, mas com gestos. E o vídeo é muito grande, 7 minutos, eu reduzi para 2, para não vos pregar seca, né? Vamos ver. Este é o monitor que está a explicar qual é o gesto principal, né? Reparem que logo à primeira ele já não vai fazer bem. Ele agora tem de dizer ao outro como é que é. Esqueceu-se de acelerar. Andou logo. Só acelerou depois. Eu não sei que língua é esta, mas deve ser lá para os países de leste, provavelmente. Depois vai passando, que é um grupo muito grande, são para aí 30 pessoas, né? Eu encurtei bastante. Que é já quase no fim. E agora vamos ver no fim, o primeiro e o último. Искам да дойдат сега предпоследните хора от двете страни. Диана, ти беше, понеже аз ти показах движението на теб и предпоследната участничка. Елате на сцена, всички други седнете в констации. Аплодисменти за всички вас. Perceberam perfeitamente, né? Всъщност Диана, на него показах упражнение, само те двама тогава. Благодаря. Ама трябваше последния тук, да предпоследния. Няма значение. Предпоследния, понеже аз бях първия. Ele vai mostrar que mensagem recebeu e a última que mensagem deu. Всъщност тя първо покажи и последното движение, което ти научи от другарчето си, покажи му го на него. А ти сега може да покажеш първото движение от мен. Ok.
Ora bem, isto faz-nos pensar. Uma coisa tão óbvia, né? Custa alguma coisa passar uma mensagem, basta estar atento, fazer os gestos igual, mas a mensagem não passou. E se fôssemos perguntar no fim, a pessoa diria que estavam a dançar, quando no início estavam a pôr uma moto a trabalhar, a acelerar e a arrancar, e a dar umas curvas, não é? Ora, isto faz-nos lembrar o porquê dos problemas na sociedade. É que nós temos dificuldade em aceitar pontos de vista diferentes. Eu cada vez noto mais isso. Temos dificuldade em aceitar que o outro tem um ponto de vista diferente, né? E dissociá-lo das pessoas. Já agora, se puderes acender a luz, agradeço. Dissociá-lo das pessoas. Isto é tão simples que torna-se complicado de falar. Por exemplo, aqui a Conceição, eu não sei de que partido político é que ela era, se é que tem algum, não é? Eu pessoalmente não tenho, o meu partido é a Mensagem de Jesus, é o Espiritismo, é a minha filosofia de vida. Agora, mas imaginemos que eu era do CDS, ela era do PS, ou era do PS e ela era do CDS, ou qualquer coisa. E começamos a tentar impor um ponto de vista diferente. Se eu não tiver cuidado, eu até posso aceitar que ela tenha uma maneira de pensar diferente e vice-versa. Mas há um risco real muito grande hoje em dia de quer um, quer outro, ficar a olhar para o outro já de esguelha. Quem diz isso diz no futebol, diz nas religiões, diz nas opiniões mais banais. E isso é muito preocupante. Porque é isso que provoca as guerras entre nós, no trabalho, na estrada, em casa, dentro de casa, a violência doméstica, e entre os países, não é? É que em pleno século XXI, nós ainda não conseguimos distinguir uma coisa. É que se ela acredita que um determinado partido diferente do meu é melhor, é a opinião dela. Ela pode estar 100% errada, mas tem direito à opinião. Né? Ok? Um dia, ela vai descobrir que a opinião estava errada. Nem que seja daqui a 100 anos, ou quando desencarnar, ou qualquer coisa. Temos de distinguir a pessoa, que é o ser imortal, que também muda de opinião, da opinião da pessoa. Portanto, ela, ação, é minha irmã, é um ser humano. Não é a opinião dela. Ela pode ter uma opinião diferente da minha, do ponto de vista político, religioso, futebolístico, seja do que for, mas é um ser humano. Eu posso discordar, tenho todo o direito de discordar, né? Mas tenho o dever de a amar como ser humano. É minha irmã. Um dia, um de nós os dois vai descobrir que estava errado. Ou se calhar os dois vamos descobrir que estávamos errados e vamos dizer assim: epá, afinal, olha, naquele tempo lembra-se que tolinhos que nós éramos, né? Nós às vezes não nos lembramos dos momentos da nossa infância. Quantas vezes nós sofremos na infância, naquelas lutas, naquelas brincadeiras uns com os outros, os primeiros namoros, aí era um sofrimento quando se acabava o primeiro namoro, né? Aquilo era uma coisa inultrapassável, né? E agora, aos 50 e tal anos, a gente olha para trás e ri-se. Mas naquele momento aquilo era doloroso. O primeiro namoro que acabei, aquilo foi uma dor de alma, né? Aquilo sangrava o coração, certamente. E um pouco, todos nós tivemos essa experiência, né? Ora, esta dificuldade de nós entendermos, em primeiro lugar, que a pessoa não é a ideia, e em segundo lugar, que a pessoa tem direito a ter uma ideia, né? O engenheiro Hernani Guimarães Andrade, aquele cientista brasileiro, ele dizia que as opiniões são como os narizes, toda a pessoa tem um, mas diferente de todos, ninguém tem o direito de esmurrar o nariz do outro. Interessante, não é? Associada a esta situação, à falta de humildade, o que é que vai acontecer? Temos um caldeirão.
temos uma coisa altamente explosiva, como se fosse um vulcão, não é? Porquê? Porque se eu não tenho humildade, e se ela me diz que o meu partido não presta para nada, ou a minha religião, ou a minha orientação sexual, seja ela qual for, não é? O que é que vai acontecer? Eu vou ficar magoado com a ação, não é? Vou começar a ganhar aversão. Depois a gente diz assim, está tudo bem, ok? Está tudo bem, somos amigos, mas já não é a mesma coisa, não é? Quantas vezes, mas quantas, na nossa vida já não nos disseram assim, epá, mas por amor de Deus, dá-me lá a tua opinião sincera, pá, estou num dilema e tal, e a gente dá a opinião sincera que não é o que a pessoa quer ouvir, e a partir daí a pessoa começa-nos a tratar já de maneira diferente, porque nós não estamos preparados ainda psicologicamente, não é psicologicamente, nós não temos ainda maturidade interior, e eu falo por mim também, não temos maturidade interior para ouvir opiniões diferentes, para ouvir críticas. Se perguntarmos a alguém aqui presente, será alguém gosta de ser criticado? Lá fora, toda a gente vai dizer que não. Eu não gosto de ser criticado, eu assumo isso. Quem é que gosta, não é? Mas, portanto, nós ainda não estamos habilitados a trabalhar com isso, ok? E isto porquê? Porque nós vemos a vida de um ponto de vista egóico, do ponto de vista do meu ego. Eu vejo a minha vida do ponto de vista do meu ego. Eu no centro do universo e os outros à minha volta. Ela vê do ponto de vista do ego dela e cada um só. A doutrina espírita ensina-nos a ver a vida de outra maneira e é esse exercício que nós podemos tentar fazer para viver melhor. É tentar ver a vida de cima. É um vídeo da NASA, da Estação Espacial Internacional, onde estão americanos, russos, dão-se bem, dependem uns dos outros para viver, senão aquilo podem ter problemas, podem morrer, mas cá em baixo os russos e americanos são inimigos, figadais, mas lá em cima dependem uns dos outros para viver, não é? Precisamos ter esta visão de cima para baixo. Onde é que está o meu problema? Onde é que está a minha doença? Onde é que está a minha dor? Onde é que está a minha dificuldade? Não consigo ver, é tão pequenina. Se nós conseguirmos fazer isto, que era um exercício que o Allan Kardec fazia, quando se sentia magoado ou perseguido, ele imaginava-se a flutuar no espaço, tentava encontrar o problema e via que o seu problema era muito pequeno, comparado com a grandiosidade do cosmos, não é? Muito bem. Vamos passar, por isso que eu disse que hoje vai ser diferente, deixa estar assim, se faz favor, uma entrevista sobre este tema, são 18 minutos, com 4 pessoas, que penso que vocês vão gostar, e depois a seguir vamos fazer um debate sobre o tema, está bem? Este é um documentário do Portal Reação, no Brasil. Você tentou se matar de que maneira? Jovens, adultos, homens e mulheres. Treinar a pontaria é um esporte popular em vários estados americanos. A guerra contra o narcotráfico na Bolívia e na Colômbia. Quando eu penso que a cada 4 segundos uma pessoa suicida no mundo. Quando eu penso que a maior parte do dinheiro do planeta vai para a indústria de armamentos. Quando eu penso que o negócio mais lucrativo do mundo é o tráfico de entorpecentes, eu penso que o mundo é grande. Today we don't have peace because there's too much of greed and not enough compassion. Everybody is greedy, they want to grab more and more and more. Este é o neto do Satisfied. Mohandas Gandhi.
sem policiamento, a violência se espalhou. Ontem à noite, pelo menos 2 ônibus foram incendiados na Grande Vitória. Muito difícil uma pessoa não ter uma sensação de que o perigo está à nossa volta, rondando a nossa casa, o nosso bairro. Fazendo uma análise histórico-antropológica, nós vemos a ascensão do Levante antigo, a Síria, a Babilônia, que alcançaram o máximo e depois houve um grande declínio. As glórias de Cleópatra, a decadência. Surge o Império Romano nos pântanos e em breve o mundo treme sob a pisada das legiões. E depois a devastação, a queda do Império. E se nós avançarmos nessa marcha, através da história da Idade Média, veremos a ascensão e a queda. Tudo por uma razão, porque a grande problemática é o ser humano. Olhando a história humana, em qualquer filme que você assista de época, você percebe o quanto a gente já foi bárbaro, o quanto a gente já foi mau, o quanto a gente foi perverso. Hoje, quando a gente vê a barbaridade e se indigna, isso não mostra que a gente está atrasado, muito pelo contrário, mostra o quanto a gente já evoluiu e que o que era feito como natural, hoje é tido como trágico, como bárbaro, apesar de ainda acontecer. Em uma obra fantástica, estabelece que a tradição desapareceu e a tradição são raízes. Não podemos viver sem nossas raízes, nos tornamos parasitas. Depois o individualismo, a tecnologia moderna nos tornou individualistas através da comunicação virtual e o consumismo como sendo uma fuga para a aparência, porque não suportamos olharmos a nós mesmos no espelho da consciência. If we have very high expectations and we want too many things in life, and when we don't get it, we get disheartened, and so that's where all the conflicts begin, with the individual. É muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas culpando pais, mães, situações familiares de modo geral por suas angústias, medos, incoerências e inconsistências. Mas isso sempre tem a ver com como eu reajo às coisas e não como as coisas chegam até mim. O pensador Vygotsky, no início do século XX, ele percebeu que o sujeito, o ser humano, ele se forma, nasce pela linguagem, começando na família, depois na escola, depois na sociedade, e incorpora na sua vida. E como entra também um processo de banalização, você às vezes não percebe que em nós contém os impulsos negativos, né? E esses impulsos negativos, guardados, às vezes reprimidos, como diz a psicologia, eles se tornam impulsos que poderá potencializar a violência. Se já de casa eu não consigo estabelecer vínculos saudáveis, obviamente que a tendência é que, por um efeito dominó, eu leve essa incapacidade de vínculos saudáveis para o trabalho, para a escola, para a universidade, para a minha instituição religiosa e para a sociedade. Ou seja, o mal-estar que eu tenho, eu reverbero na humanidade, onde quer que eu esteja. Do mesmo modo, o bem-estar que eu tenho dentro da minha família reverbera para a humanidade, isso que eu sinto, isso que eu aprendi a viver. A paz é o ambiente propício para que o conflito possa ser exposto. O conflito é natural. Eu tenho interesse, a outra pessoa tem outro interesse. Eu tenho uma visão, ela tem uma outra visão. Eu quero seguir um caminho, ela quer seguir o outro. Sem o clima da paz, fica difícil trazer isso. E o ser humano não se dá conta que ele é carregado de impulsos de violência. Ele não, a linguagem não o torna violento imediatamente, mas
deixa ele cheinho, abundante, para que a possibilidade da violência se faça através dele. As nossas cantigas de minar uma criança. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Ou seja, um grau de violência numa cantiga de minar, para minar a criança. Esse é o lado mais frágil de uma das maiores tragédias humanitárias deste século. A corrupção que rouba dos brasileiros mais de 40 bilhões de reais por ano. Depressão é um problema seríssimo. A Organização Mundial da Saúde calcula que a partir de 2020 vai ser a maior causa de absenteísmo no mundo. Todas essas crises que a humanidade tem vivido hoje, sejam essas crises dos migrantes, sejam as crises políticas, ainda ideológicas que a gente tem visto, elas são a prova de que o mundo está se refazendo, de que o mundo está tentando passar sua história a limpo e que certas práticas ou certas instituições ou certos valores não são mais compatíveis com o mundo que nós estamos forjando. Então é natural que, para que o novo venha, o velho se destrua. E nesse processo há de atos históricos o sentimento de desespero, sentimento até de pensar que nós estamos nos desencaminhando. Na verdade, nós estamos nos reencaminhando. Então não é uma crise de ação, é uma crise de valores. Então, se nós não assumimos determinados valores, incluindo da imortalidade da alma, se esses valores não forem resgatados, nós vamos continuar no abismo. E as estatísticas são alarmantes. Vejamos que não se tratam de problemas de solução difícil. Você pensar que a fome pode ser resolvida simplesmente você separando o que não vai comer e tendo um mecanismo de distribuição para que isso chegue a quem está passando. Então, qual é o óbice? É técnico? Não. O óbice é gigantesco. Ele se chama egoísmo. And that is where we are with the world today. 51% are, enjoying good life and lots of good things, but 49% are living in barrios and poverty, and they don't know where the next meal is going to come from. So there is a big disparity, and as long as we have those kinds of disparities in society, peace will become more and more difficult. Mesmo porque não pode haver uma paz externa, se não houver uma harmonia interior. Quando alguém lhe perguntaram qual é o caminho da paz, ele respondeu que a paz não tinha caminho, era o caminho. É necessário, como evocou Jesus Cristo, eu vos dou a minha paz. E ao desdobrar o pensamento de paz, ele fez um paralelo, não como o mundo nômada. Equivale dizer que a paz do mundo é a paz do pântano, a água tranquila na superfície e a podridão embaixo. A paz do Cristo, que é a mesma paz que Gandhi distribuiu pelo mundo com Martin Luther King Jr. e outros, é esta harmonia que transcende do interior e a semelhança de um bálsamo modifica as feridas externas da humanidade, estabelecendo uma linha de comportamento harmônica entre todos os seres da Terra. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confio em Buda. Eu diria que a religiosidade é a base para o caminho da paz. Sem a religiosidade, que é diferente de religião. Porque religião é templo, é hierarquia, é conjunto de dogmas, é teologia, é um conjunto de regras, ainda que não escritas. A religiosidade não. A religiosidade é um fenômeno interior. A religiosidade é o tamanho da minha conexão com Deus.
qualidade e o tamanho da minha conexão com Deus. É uma experiência íntima. Isso é religiosidade. Nós pensamos que sem uma conexão com Deus é difícil partir para uma ação na paz, porque vai faltar combustível. Quem sustenta isso é Deus. A nossa conexão com Deus nos dá a fonte que vai nutrir, que vai nos guardar, que vai nos amparar nessa ação no bem, nessa ação pela paz e na paz. Nós, de fato, ecoamos o que tem na nossa intimidade. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, ser honesto comigo e reconhecer que tem um conflito, porque eu acho que o maior problema hoje, um deles, é as pessoas não reconhecem que tem fragilidades, que tem conflitos, que tem ódio, que tem inveja, que tem sentimentos ruins. As pessoas não acolhem a própria sombra e projetam nos outros. Então, você que é mal, você que é ruim, você que é invejoso, você que é egoísta. Enquanto eu não reconhecer que eu tenho isso em mim e não me culpar nem me destruir por isso, mas me aceitar, me acolher, me compreender, cuidar de mim e amadurecer a minha vida, eu vou continuar reverberando quem me tem de mal em mim. Percorrer nesse caminho da paz, só quem vai nos dar condição de construir a possibilidade da gente fazer essa trajetória, esse caminho, é a educação com E maiúsculo. Não é educação que é confundido, mais das vezes, com a formação intelectual, que é a instrução. Nós podemos nos instruir e ser profundamente perversos. Well, how you react to each other, how you talk to each other, how you respect each other, what kind of relationships we have, all of that makes a difference in creating that peace. Então, esse nosso sonho de paz está a fluxo, convidando-nos para viver intensamente essa fraternidade que há de tornar-se real quando nos tolerarmos uns aos outros, quando dermos ao outro o direito de ser como ele, amando aquilo que ele é e não aquilo que nós gostaríamos que ele fosse, que é a nossa projeção do conflito para que o outro resolva o que nós não conseguimos. A primeira etapa é, eu preciso diagnosticar e reconhecer, eu tenho tudo isso, essas fragilidades que todo ser humano tem, mas isso não me define, eu não sou só as fragilidades, eu também sou as potências, eu também sou as possibilidades, aquilo que eu construo quando eu apenas não me permito ficar preso no que aconteceu e opero mudanças significativas na minha vida. Então a educação vai dar os valores absolutos da vida para aquele que é intelectualizado ou não intelectualizado. Mesmo que não tenha nenhuma intelectualidade, mas se tiver educação, terá valores. Então essa pessoa se tornará uma pessoa boa, uma pessoa mais humana, mais generosa, podendo ser mais bondosa, mais fraterna, carregada desses valores. A instrução por si só, ela não tem competência para tornar uma pessoa mais bondosa, mais gentil, menos violenta. No ano 2000, a Unesco teve a ideia de mandar ao mundo uma fórmula para a paz. É uma fórmula de paz. Se os governos obedecessem 6 itens, a paz terrestre se faria. O primeiro item é preserve a paz. Onde você encontrar a paz, preserve. Não a destrua. Segundo, não aceite a violência. Indivíduo violento, ok, mas eu não aceito a violência. E então vai de etapa a etapa. Seja tolerante. Preserve a terra. Ame a terra. Redescubra a solidariedade. O que equivale dizer que em alguma época nós fomos solidários, mas hoje nós somos solitários. No último item, ouça para compreender. If we look at each other as human beings, whatever our color or race or nationality, we are all human beings, we are all aspiring for the same goal.
may look different, but that's beautiful. If everybody looked the same, it would be so boring then. So we should accept that, and we should, incorporate that in our understanding. Há 2 anos, esse grupo de brasileiros, que já tem projetos de caridade em Campo Grande, decidiu procurar um país onde as crianças também precisam de ajuda. Nós buscamos qual a região mais pobre do mundo, do planeta. Carlos apadrinhou uma das meninas. Ele escolheu essa pequenina de 4 anos. Ela tem 4 irmãos órfãos de pai e mãe. É assim, pela internet, que as crianças foram apadrinhadas por brasileiros. Na página da fraternidade. Olha que história fantástica! Um belo dia, um casal apaixonado acorda e decide largar tudo para correr atrás de um sonho. Largar tudo mesmo. Emprego, casa e sair pelo Brasil para se transformar em caçadores de bons exemplos. Muito bem. Chegámos agora ao ponto que eu desejava, né? Que é, depois de vermos esta introdução, fazermos aqui um debate sobre o assunto, né? Eu achei esta imagem deliciosa, porque é uma imagem tipicamente espírita. Reparem, dentro do meu eu, por hipótese, se eu fosse este azul, sou mais vermelho e branco, não é? Mas se fosse este azul, ou no vermelho, tanto faz, dentro do meu eu, quantos eus não existem? Não é? Quantas experiências, quantas reencarnações, quantas frustrações, quantas alegrias, quantas opiniões certas e erradas, quantas certezas erradas e quantas dúvidas certas já tivemos ao longo de centenas, milhares e milhares de anos de reencarnações sucessivas, para chegarmos até agora. E no auge da tecnologia, continuamos a bater na mesma tecla, que é: eu prefiro bater no outro do que ser feliz. Quando era suposto, eu prefiro ter paz, não ter razão, mas ser feliz, não é? Não sei qual é a vossa opinião, se alguém quer começar, se quiserem falar sobre o que viram, sobre o assunto, fazermos aqui uma troca de ideias, para não ser só eu a falar. Isto hoje foi assim mais soft também, porque assim não apanham tanta seca. Alguém quer dizer alguma coisa, perguntar, criticar, sugerir, comentar? Eu sei que o documentário é impactante, né? Põe-nos a pensar. Eu já ouvi umas 4 vezes antes de vir para cá e sempre me trouxe questões novas, né? Vou esperar 60 segundos. Força. Um tema realmente que eu admiro, que faz refletir um pouco, não é? Sobre o pasear, era uma palavra que eu desconhecia, achei bastante interessante. Apesar da palavra de da paz, às vezes não associamos que existiria esse verbo. Na aceitação de que o orgulho, o egoísmo, a falta de indulgência de uns para com os outros é que poderá provocar essa guerra. Mas dentro da opinião, por exemplo, de sermos mais indulgentes e aceitarmos mais as opiniões diversas, eu acho que às vezes vou olhar assim um pouco de esvelha
realmente tem que ser um pouco combatido, não é? Se a outra pessoa tem uma outra opinião, nós temos mais é que aceitar que ela pensa assim, que ela poderá ser assim. Mas há uma passagem também da Bíblia que me vem, mas não sei no todo, que é quando Jesus diz que ele não veio trazer a paz. Mas na parte da reencarnação, por exemplo, também faz pensar. Nós, estando nesta passagem de vida, entre várias outras, a maneira de nós termos as provas práticas é nas diversas opiniões que no dia a dia nos fazem refletir se nós já melhoramos. Por exemplo, uma pessoa é impaciente. Eu, se estiver num tempo, numa vida muito certinha, que ninguém me diga nada, eu vou ser a maior da paciência. Que bom, estou curada. Mas no contacto social é que eu vou ver se realmente eu estou uma pessoa mais paciente ou não. Então, dentro da diversidade da opinião, é que eu vou saber, não, eu já consigo aceitar uma opinião diferente da minha. Estou um pouco menos orgulhosa ou estou com mais aceitação. É nessa prática é que nós ainda temos, se calhar, muito que refletir também e interiorizar. Não se aprende tudo de um dia para o outro, não é? E se é como na escolaridade, a gente entra na primária e se calhar nós somos crianças espirituais ainda, mais evoluídos do que já fomos, como bárbaros que éramos, mas ainda há muito a fazer, mas também começa por nós. Cá está nessa própria vontade de passear connosco mesmo, aceitando então as nossas fragilidades, que é uma forma de também já estarmos a solucionar, porque enquanto nós não aceitamos o problema, não estamos a resolver. Só a partir da altura que detectamos e queremos, ok, isto é um problema, é para resolver, porque senão vamos sempre passar a bola para o outro, não é? Há aí uma coisa que tu disseste que eu penso que é fundamental, que é o aceitar. A aceitação, né? Quando nós aceitamos, mesmo discordando, né? Quando nós aceitamos, há paz. Quando nós discordamos e não aceitamos, não há paz, né? E depois há um outro aspecto que aquele juiz, o Haroldo Dutra Dias, dizia, que é a ter a consciência da imortalidade, né? Se eu tenho a consciência que eu sou imortal, se eu sei isso por convicção, por estudos, ou por pesquisas, ou porque já vi espíritos, qualquer coisa assim no género, mas tenho essa consciência, eu vou ser diferente na sociedade. Tem de ser, a não ser que seja incoerente, não é? Agora, se eu não tenho a consciência da imortalidade, se eu penso que acaba tudo com a morte do corpo de carne, eu vou pensar assim, eu quero, venha a mim o máximo possível e os outros que se danem, não é? Portanto, a aceitação de si próprio e dos outros, juntamente com o conhecimento da espiritualidade, vai ajudar, sem dúvida nenhuma, a trazer essa paz ao mundo. Aquilo que tu referiste a Jesus, né? Quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, né? E ele sabia que a mensagem dele, por ser pacífica, saía fora da caixa, fora dos hábitos do homem, não é? O homem estava habituado a matar para vencer, a fazer duelos, não é? A conquistar, não é? A minha mulher, o meu marido, a minha casa, o meu terreno, meu, não é? E a mensagem de Jesus era uma mensagem diferente. Só podia provocar o quê? Guerra. Mas não é a mensagem de Jesus que provoca guerra. Jesus tinha consciência de que para que a mensagem dele viesse, o homem ia ter de trabalhar muito o seu íntimo, ia bater muito com a cabeça na parede, né? Para lá chegar, que é o que está a acontecer agora. Por isso é que ele dizia, né? Estou desejoso que chegue esse momento, que é o fim do mundo, que é o momento que estamos a passar agora, não é? Que o mundo vai acabar. O fim do mundo de misérias morais, misérias materiais, né? Em que espíritos novos estão a reencarnar, já desde 1980, segundo dizem vários espíritos, através do Chico Xavier, do Divaldo Franco, que isso iria acontecer, e nós vemos aí. E os que estão a desencarnar, alguns estão a ser transferidos para outros planetas, estão ao nível da Terra.
para que a Terra também possa evoluir, não é? E então, era a isso que Jesus se referia. Era muito interessante, né? Essa passagem de Jesus de Nazaré, quando ele dizia, né, em que filho se voltará contra pai e pai contra filho e tal. É de um pormenor, né, que nós pensamos assim, mas como é que isto é possível, né? E Jesus dizia, e eu estou desejoso que chegue esse tempo, isto é, que a terra se transforme no reino de Deus. Eu gostava de fazer só aqui um pequeno boneco. Nós, pelo nosso livre-arbítrio, só temos duas maneiras ou três maneiras de evoluir, não é? Uma coisa simples que já passámos aqui várias vezes. Temos aqui o amor deste lado e aqui temos a dor, não é? Se nós fizermos uma diagonal ao longo da nossa vida, isto é inevitável, é matemática. Todos nós estudamos matemática, sabemos isto. Ao longo da nossa vida, se eu amo muito, eu tenho pouca dor. Se eu amar na totalidade, eu não tenho dor nenhuma. Se eu amo pouco, eu sofro muito. E nós dizemos assim, mas eu sofro, porquê? Aquele malvado do meu vizinho, o outro do lado, né? Às vezes as pessoas parecem pior ou melhor e nós pensamos que são piores do que nós ou melhores, mas não há nenhum equipamento que diga que alguém é melhor do que o outro, né? Podem ser só aparências e às vezes as aparências iludem. Então nós perguntamos-nos porquê é que aquela pessoa reencarnou, nasce e não tem quase problemas nenhuns, porque ela já veio com este trabalho feito de vidas passadas, né? A pessoa está pacificada. Né? A pouca dor que tem é uma dor de contingência da terra, dor de dentes, né? Pronto, as coisas típicas do corpo humano. Né? Agora, quando falamos da dor, é da dor moral, né? Da dor espiritual, para além da dor física também, mas principalmente dessa dor moral. Ora, quando nós somos brutinhos, como ainda somos, né? Quando eu não o amo, eu vou sofrer muito. Mas não é porque Deus é por opção minha, né? E é este trabalho interior que Jesus dizia, todo desejoso que chega esse tempo, em que os homens já não precisem de lutar, né? É óbvio, ainda hoje, 2000 anos depois, a mensagem de Jesus é ridicularizada. Vimos isso no Carnaval do Brasil, né? Uma coisa dantesca do outro mundo, como nunca se viu. O próprio Divaldo Franco fez um artigo no jornal à tarde, Eu Protesto, né? Onde aparecia a figura do diabo a matar o Jesus e mais não sei quando. Uma coisa de baixo nível, sem jeito nenhum, que provocou os maiores... Quem diz no Brasil, podia ter sido noutro sítio qualquer, não é por ser no Brasil. Provocou as maiores reações de todas as confissões religiosas, mesmo daqueles que não são cristãos, não é? E então, nós estamos a passar por estes momentos, né? E é este o convite que a doutrina espírita nos faz, né? Outros de nós estamos aqui no meio, né? Ou evoluímos pelo amor, ou pela dor, ou pelo um misto dos dois, que é a grande maioria de nós, dependendo do nível onde nós estivermos. Por isso é que Divaldo Pereira Franco, aquele conhecido e famoso médium brasileiro, ele tem uma frase notável, que ele diz que todo o bem que eu faço apaga um mal que eu já fiz. É como se fosse uma borracha. Portanto, não há um determinismo, eu vim à Terra para sofrer. Não, se eu amar muito, eu vou alterar o meu padrão vibratório da minha aura, da minha frequência, e vou eliminar todas as toxinas, entre aspas, e as más frequências que eu trazia de vidas anteriores. Se eu, porventura, teria de passar por determinadas dificuldades derivadas de algumas expiações derivadas de erros do passado, isso pode ser combatido pelo amor, não é? Ok? E o amor também passa por desligar os telemóveis, não os deixar a vibrar,
para não incomodarem durante a palestra. Ok? Isto é muito importante, o que tu referiste de facto, não é? A aceitação. E a expectativa, por exemplo, a gente só se desilude com alguém que estamos a ter uma expectativa de outra pessoa, muito acima do que temos que pensar. Não temos que pensar, temos que olhar o outro como ele é, né? Se tivermos aquela expectativa, é um super-homem, pronto, é um homem, que desgosto, o meu filho me deu. Pois, isso passa é aceitar. Atenção, que aceitar não significa concordar, não é? É isso que nos faz evoluir. Exatamente, né? Eu não posso concordar que na Terra nós tenhamos armas nucleares que dá para destruir 6 terras quase, né? Mas pronto, eu tenho de aceitar que esta é a nossa realidade. E temos de arranjar, se calhar, maneiras de tentar com que os nossos filhos, quando chegarem ao poder, a primeiros ministros, a deputados nos vários países, né, comecem a pensar de outra maneira. Olha, se calhar é melhor desmantelar isto, né? E aos pouquinhos irmos por aí. Obrigado pelo teu contributo, Marta. Não sei se mais alguém quer falar sobre o assunto, sobre a paz ou sobre o tema em si. Este foi a bibliografia que nós usamos, os livros básicos de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e os 2 livros do Poeta Alegre. Estas são as nossas jornadas de cultura espírita. Vão falar precisamente disto, de conflitos existenciais, em setembro. Mas ainda temos 5 minutos, se alguém quiser colocar mais alguma questão ou comentar. Renato, o que achaste do vídeo? Não, foi um bocado seca? Não? O que é que gostaste mais? Foi daquela parte que dizia assim, fim. É? E tu, Margarida? Eu já tinha visto antes. Sim. Também já me tinha mostrado. E o que é que achaste, independentemente disso? Eu acho que mostra uma grande realidade que nós não abordamos e não temos, se calhar, noção sequer. Temos tanto dinheiro e é tudo tão gasto em más causas. Saber que a maior parte do dinheiro é usado em guerra, porquê é que estamos em guerra ainda? Porquê a guerra? Porque é guerra, né? Porque não temos paz. Porquê é que não nos aceitamos uns aos outros? Exato. Quem é que faz a guerra? Nós costumamos dizer, são os políticos. É o Putin, é o Trump, é o Nicolás Maduro. Não, somos nós. Eles só fazem a guerra porque nós somos essencialmente ainda guerreiros por dentro. Aquilo que aquele senhor dizia, nós ainda temos uma violência inata, né? Depois só há pequenos gatilhos cá de fora que despoletam essa violência. Sei lá, alguém que nos bate no carro e a gente, chama logo aqueles nomes todos ao indivíduo. A agressividade, a violência está cá, latente, mais ou menos, né? E temos de trabalhar isso, né? Temos de trabalhar isso. Porque é que há guerra? A aceitação. Ao fim e ao cabo, basear. Sei lá, nós questionamos, mas o que se está a passar no planeta, né? Numa altura em que tanto se fala em violência doméstica, parece que cada vez há mais. E porque é que um homem, quando chega à casa e a mulher lhe diz assim, olha, eu arranjei outro, o que é que ele a mata, em vez de ficar todo contente, e finalmente vejo-me livre dela, né? E entendem isto? Quem diz o homem diz a mulher, quem diz um conflito no trabalho
Se eu chego ao meu trabalho e o meu patrão me diz assim, olha, tu estás despedido, e eu fico furioso, apetece matar o indivíduo, se calhar persigo, até o mato, mas porquê? Eu posso pensar de outra maneira e que bom, vou-me ver livre deste pulha, né? Tenho subsídio de desemprego, vou ter a oportunidade de arranjar um emprego melhor. Ver as coisas pelo lado positivo, ver a parte boa das coisas, né? Não é difícil, é fácil, só que nós não vemos por causa daquilo que o Haroldo dizia, o egoísmo. O nosso egoísmo é tão profundo, que nós não abdicamos, inclusive, do mal-estar que temos dentro de nós, não é? Essa atitude mental faz-me tão mal, que este egoísmo é irracional. Porque ao sermos egoístas, que procuremos para nós o que nos faz bem, né? Agora, nós precisamos de ter uma postura mais fraterna. Não é preciso pensar da mesma maneira para ser amigo. Não é preciso. Se pensar da mesma maneira é carneirada, não é isso? Allan Kardec define isso no livro dos médiuns, né? União de pensamentos e de sentimentos. Eu posso estar unido em pensamento, em sentimentos com a Conceição e somos de partidos diferentes, clubes diferentes, religiões diferentes, não interessa. Era aquilo que o Papa falava, o Papa Francisco, aquele homem notável, não é? A religiosidade, aquilo que o Haroldo dizia, religiões são feitas pelos homens, isso só divide, só cria guerras, não tem interesse nenhum. O que tem interesse é a religiosidade, a nossa ligação com Deus. A religiosidade do católico, a religiosidade do protestante, do budista, do espírita, da testemunha de Jeová, não interessa. A religiosidade é algo que brota de dentro e que vai até lá acima. Não tem apetrechos, não tem velinhas, não tem nada. O resto, as religiões são coisas dos homens. Jesus não criou nenhuma religião, né? E então, nós estamos, de facto, numa parte da vida e todas as semanas os espíritos deixam mensagens nesse sentido, de que é muito importante, nesta parte da vida, mantermos a nossa estabilidade psíquica, não nos deixarmos levar de roldão na corrente. É quando há uma enxurrada, né? Quando há aquelas enxurradas, chove muito, que as pessoas dizem erradamente trombas d'água, porque a tromba d'água só ocorre no mar. Mas quando chove muito em terra, diz, houve uma tromba d'água. Não, foi a chuva excessiva. E depois há aquelas enxurradas que levam tudo pela frente, carros, tudo, né? Então é isso que está a acontecer de momento na sociedade. A Joana de Ângeles, numa mensagem de 2006, através de Ivaldo Pereira Franco, já falava nisso, né? Que no futuro, e esse futuro já veio, haveria consequências, alterações, está-me a faltar o termo, não eram mudanças, cataclismos de ordem geológica, que ainda não vieram, e sociológica e sociais, né? De tal ordem que o mundo se iria admirar. Isso de facto já aconteceu, com mil e uma coisas, com o Estado Islâmico, coisas horríveis que já aconteceram, não é? E nós a sociedade perdeu o norte de Deus, não é? E nós perguntamos, mas porquê que aquele animal matou a mulher? Porquê que aquela mulher, também é um animal, matou o homem? Porquê? Nós, se calhar, se estivéssemos no lugar deles, faríamos o mesmo. Se calhar eles não sabem que a vida continua. Se calhar eles estão sob um processo obsessivo, nem sequer sabem que existem espíritos. Eu acredito que nós estamos a passar, é a minha convicção pessoal, é a opinião minha, vale o que vale, estamos a passar por um processo de obsessões coletivas na Terra. Não em Portugal, na Europa, um pouco por todo o mundo, porque o desmando é demasiado grande para ser normal, mesmo com gente primitiva como nós somos ainda, do ponto de vista espiritual. Então estamos naquele momento do partir da corda, e é muito importante perseverar no bem.
ok? Nenhum de nós tem de atingir a perfeição nesta vida, temos defeitos. O importante é estarmos atentos aos defeitos para os tentar corrigir, mesmo que não consigamos, e estarmos atentos às virtudes para as irmos. E, acima de tudo, não criar conflitos. Não é? Aquilo que a Marta dizia bem, não é? O aceitar. Eu posso fazer a conversa. Quando nós somos criados num ambiente de violência, de desarmonia, quando temos que ter muita força para perceber que aquilo não é a realidade. Claro. Aí é que custa, porque... A Amália está aqui a colocar uma questão muito pertinente que se falou ali, que é o problema da aculturação, isto é, se eu sou criado num ambiente de violência, eu tenho mais propensão para ser violento. Por isso é que nós temos de investir na paz, na educação das crianças. Não é? E é óbvio, quem foi criado num ambiente conflituoso, não é, vai ter mais dificuldade do que aquela pessoa que foi criada num ambiente de carinho, de amor com o pai e com a mãe. Não é? Saber que está num ambiente violento. Sim, mas para isso é que existe a doutrina espírita. Não é? A doutrina espírita existe para quê? Para esclarecer as pessoas e consolar. Isto é, esclarecer que existe Deus, que somos espíritos imortais, que a comunicabilidade dos espíritos é uma realidade, a reencarnação é uma realidade e a pluralidade dos mundos habitados, e que existe uma lei de causa e efeito. Né? Ora, ao esclarecer isso, as pessoas entendem o porquê das suas alegrias e das suas dores. Ok? Porquê é que aquele safado daquele meu filho me faz a vida negra? Porquê é que aquela mulher me faz a vida negra? Porquê é que aquele homem me faz a vida... Porquê é que o meu pai, ou seja quem for, né? Portanto, porquê é que na família, porquê é que eu encontro mais carinho, mais ternura, às vezes em pessoas que não são da minha família sanguínea? Porque é ali que está a família espiritual. E a família sanguínea, quase sempre, é um laboratório onde almas endividadas voltam para limar arestas umas com as outras. Joana de Ângeles, o espírito que se comunica por Divaldo Pereira Franco, que tem vários livros da série psicológicas ditados por ela, ela foca muito na importância da família. A família é a célula base da sociedade. Por isso é que a sociedade está como está, porque as famílias estão cada vez mais na corda bamba. E é um momento de transição. Estamos a passar para a Terra. Isto vai melhorar, obviamente, né? Nem pode ser de outra maneira. Portanto, o convite que a doutrina espírita nos deixa, que os espíritos nos deixam semanalmente, é esse. Há tempos um espírito dizia isso, que é não ir na corrente, não ir na enxurrada da mediocridade, não ir na enxurrada da agressividade, da violência, não ir na enxurrada dos vícios, levar uma vida normal e agarrar-se ao galho da fé. Nós temos uma fé, mas não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. Nós sabemos que a vida espiritual está comprovada cientificamente, a reencarnação está comprovada cientificamente. Nós sabemos que a vida continua, sabemos que os espíritos vêm, dão um nome, dão uma comunicação, nós não sabemos quem é, vamos à procura e encontra essa pessoa. Temos provas que a vida continua, então temos de nos agarrar ao galho da fé. Vai doer? Vai, porque a gente está pendurado ali. Enquanto vê a enxurrada a passar, começam a doer os braços. Mas temos de nos manter firmes. E é esse convite à firmeza, quando aparecer o convite à loucura, o convite à perda dos valores ético-morais, relembrarmos, não, espera aí, a minha fé é fé espírita, é uma fé raciocinada, não é cega. Eu sei que a vida continua. Se eu estou aqui, eu vou passar por isto, eu vou tolerar, eu vou aguentar, né? E isso, sem isso, nós vamos perder a nossa reencarnação. Temos de estar muito atentos. E agora nós vamos rebuscar aquelas palavras de Jesus Nazaré há 2000 anos. Orai e vigiai, ou vigiai e orai, como queiram. Tão simples. Orar para quê? Para nos mantermos num nível da espiritualidade superior. E estar vigilantes, estar atentos.
aos pensamentos. Estar atentos aos pensamentos. Que pensamentos é que eu tenho? Porquê é que eu estou a pensar isto do meu marido, da minha mulher, do meu tio, do meu colega de trabalho, daquele fulano que me roubou, que me prejudicou? Não. Era aquilo que o Divaldo Pereira Franco há bocado dizia. Essa guerra, essa violência é do outro, eu não a quero, não aceito. É como se aqui a Amália me viesse dar um pastel de nata estragado, eu dizia, não, obrigado, não quero. Ah, mas como? É fresquinho. Saiu do frigorífico, mas está lá há 30 dias. Não, não quero. Não é? Eu tenho capacidade de dizer eu não quero. Mas ao nível psíquico, ao nível moral, ao nível espiritual, nós comemos toda a porcaria. Televisões, vídeos, filmes, documentários, jornais. O que é que nós lemos? Quanto maior for o crime, mais escabroso, mais nós comentamos e estamos a intoxicar. Ok? Então precisamos ter muita atenção a isso. Epá, já me estiquei um bocadinho, desculpa. Estavas-me a dizer que estava na hora, não era? Não? Eu estava a pensar assim, isto foi quase telepaticamente, porque eu estava a lembrar, nós temos que saber aquilo que queremos e aquilo que não queremos, e é daí é bem... Estar atentos, exato, a vigilância, força. Então, para eu hoje sair daqui com alguma esperança, posso estar perdido, porque afinal, aparentemente, embora aparentemente o Lego esteja perdido, se calhar não está tão perdido assim e as coisas tomarão o seu caminho. Sem dúvida. Desde que eu faça a minha parte. Sem dúvida. Há uma história, para terminar, muito interessante. Conta-se que numa viagem daqui de Portugal para o Brasil hoje está na Berlinda, ali ao passar na zona da intertropical, que há sempre turbulência, né? Aí uns 20 minutinhos de turbulência, e que a turbulência era muito grande. E então o avião ia cheio, né? Claro, cheio de portugueses para passar férias no Brasil, e então o avião começou a entrar em grande turbulência, mas a turbulência era tão grande, que havia a iminência do colapso. Estava toda a gente a gritar, a berrar, outros a rezar, outros, ai meu Deus, uns brancos, outros amarelos, outros azuis, né? E estava um miúdo tranquilo, né? A jogar no telemóvel, na classe executiva, em primeira classe. E há um empresário que ia lá, olhou para ele e disse, porque é que estás tão calmo, não vês, vamos morrer? Ele disse, não se preocupe, o meu pai é o piloto, ele vai aterrar o avião. O pai dele ia a pilotar o avião. Portanto, ele tinha confiança no pai dele, né? O nosso pai é Deus, ok? O responsável pelo avião terra, segundo dizem os espíritos, através de vários médiuns, é Jesus Nazaré. Então vamos confiar, vamos deixar a pilotagem com ele, com Jesus e com Deus. E vamos nós fazer a nossa parte, que é apertar o cinto de segurança. Neste momento de turbulência, temos de apertar o cinto de segurança para irmos mais seguros e não andarmos a passear aí no corredor, porque ainda nos podemos aleijar. Esse cinto de segurança é viver em pensamento, em sentimento e em atitude de acordo com os nossos princípios ético-morais que o Espiritismo nos traz. E de certeza absoluta que vamos chegar a um aeroporto bem calminho. Está bem?